Agora vamos efetivamente começar a falar sobre a teoria dos autômatos finitos determinísticos e das linguagens regulares. Ou seja, nesse vídeo vamos falar sobre os autômatos finitos determinísticos, que aqui, a partir daqui vamos chamar de AFDs muitas vezes, e eles podem ser vistos como uma definição matemática das máquinas de estados. Então, como eu falei antes, as máquinas de estados são usadas de maneira mais ou menos intuitiva para estruturar muitos programas na criação de software. Então, inicialmente, vamos ver uma visão de caixa preta, uma visão externa de como seria, de como funciona um autômato. Então, se a gente pensar no autômato como uma caixa, um mecanismo, vamos considerar aqui quais seriam as entradas e quais seriam as saídas dele. Daí a visão, sem se preocupar com o mecanismo interno do autômato. Daí a visão de caixa preta. Então, suponho que isso aqui seja uma caixa, apesar de estar mal desenhado. Nessa caixa nós temos um botão, que seria um botão de liga, para ligar o autômato. Ele tem na parte de cima aqui duas luzes, uma luz verde e uma luz vermelha. E também aqui na entrada do autômato temos uma fita dividida em células ou posições, onde eu vou colocar em cada célula um símbolo. Então esse basicamente é o mecanismo do autômato finito determinístico visto de fora. Ele tem como entrada aqui uma cadeia. Essa cadeia vai usar símbolos de algum alfabeto e na saída o autômato vai ligar uma dessas luzes aqui, a luz verde ou a luz vermelha, respondendo basicamente, se ligar a luz verde, o autômato aceita a palavra, a cadeia. Se ligar a luz vermelha, ele rejeita a cadeia. Então o funcionamento é: o usuário coloca uma cadeia na entrada aqui, na fita da entrada do autômato. Isso aqui é uma fita. E aperta o botão, esse botão aqui, que é o botão de ligar. O autômato vai processar a cadeia e, eventualmente, ao terminar de processar a cadeia, ele vai ligar ou a luz verde ou a luz vermelha, dizendo se aceita ou rejeita. Então, a ideia geral do funcionamento de um autômato é essa aqui. A gente pode pensar nessa saída aceita ou rejeita, ou 0, 1, como sendo calculando um bit, uma resposta ou uma saída de um bit baseado nessa cadeia de entrada. Tendo falado sobre o funcionamento geral externo do autômato, vamos começar a abrir a caixa preta, né? Então, em termos de definição matemática, um autômato finito determinístico, o AFD, que nós vamos trabalhar daqui para frente, ele é especificado por 5 componentes. Esse sigma maiúsculo aqui, Q, delta, Q0 e F, onde sigma é o alfabeto da entrada, ou seja, a cadeia colocada na entrada do autômato sempre vai usar símbolos desse alfabeto, que é o conjunto de estados no meu autômato, em que estados o autômato vai poder ficar. Delta é a chamada função de transição do autômato, que diz como o autômato vai mudar de estado, basicamente. E é essa função que diz todo o comportamento do autômato. A gente também pode chamar de programa do autômato. Q0 é o estado inicial do autômato, em que estado ele começa a operação. Obviamente, o estado inicial Q0 deve estar no conjunto de estados. E F vai ser um conjunto de estados especiais, que nós vamos chamar aqui estados de aceitação.
como o nome já indica, né? São eles que vão definir os estados que levam o autômato a aceitar uma cadeia. E aqui também, obviamente, o conjunto de estados de aceitação deve ser formado por estados que estão no meu conjunto Q. De todos esses componentes aqui, em geral, são conjuntos simples, né? O único que é um pouco mais complicado é a função de transição delta, então vamos falar dela agora com um pouco mais de detalhe. A função de transição deve dizer ao autômato para que estado ele deve ir quando um determinado símbolo acontecer, ou seja, dado que o autômato está em um estado QI, se nesse estado ele vê, por exemplo, o símbolo A, para que estado o autômato vai? Então, digamos que se o autômato está no estado QI ele lê o símbolo A, ele deve ir para o estado QK, e então delta de QI A deve ser QK. Então ela é uma função com duas entradas, né? Um estado e um símbolo, e uma saída que é um estado também. Formalmente nós temos como uma função matemática essa definição aqui. A função tem duas entradas, né? Um estado que deve ser, obviamente, como é um estado do autômato, deve ser um elemento de Q, conjunto de estados, e um símbolo que deve ser um elemento do alfabeto. Então a entrada, o domínio da função aqui é Q cartesiano sigma, ou seja, ele recebe um estado e um símbolo do alfabeto, e a saída é um estado que também deve pertencer, né, ao conjunto de estados. Então, isso aqui é o domínio, aqui cartesiano sigma, a entrada é um estado e um símbolo. E a saída, o contradomínio, né, da função é Q também, que diz para que símbolo, para que estado o autômato deve ir quando a entrada é esse estado e esse símbolo. Então, daqui a pouco vai ficar mais claro quando virmos exemplos. Então, para um primeiro exemplo, vamos ver aqui falar de um autômato M1 com os 5 componentes, sigma, Q, delta, Q0, F, onde nesse caso aqui o meu alfabeto sigma vai ser formado só pelos símbolos A e B. Meu conjunto de estados vai também ter só dois estados, Q0 e Q1. Meu estado inicial é Q0, já está aqui no conjunto de estados, delta eu vou especificar daqui a pouco, e meu conjunto de estados de aceitação vai ser formado só por Q0. Então, delta é uma função que diz para cada estado possível e cada símbolo de entrada qual deve ser o estado de saída. Então, a gente pode representar ela aqui como uma tabela. Então, aqui vão ficar os símbolos do alfabeto de entrada, A e B, os estados, Q0 e Q1. Então, aqui, nessa posição, nós vamos dizer o que o autômato deve fazer se ele está no estado Q0 e acontece o símbolo A. Nesse caso, eu vou dizer que ele fica, né, ou permanece no estado Q0. Aqui a gente tem que dizer o que acontece com o autômato se ele está em Q0 e acontece o símbolo B. Eu vou dizer que ele deve ir para Q1. Se ele está em Q1 e acontece A, ele vai para Q0. E se está em Q1 e acontece B, ele fica em Q1. Então ainda não vimos aqui, ainda não falamos como é que um autômato funciona, o que é que significa essa definição aqui. Isso vai ficar claro daqui a pouco quando falarmos sobre o funcionamento do autômato. Uma outra pergunta que pode aparecer aqui é de onde vem essa definição, de onde exatamente quem escolheu esse alfabeto, esse conjunto de estados e essa função de transição aqui. Nesse caso, eu escolhi como um exemplo pequeno que serve para mostrar como os autômatos são no começo. Então, dependendo do modelo, do que a gente está querendo modelar, a gente vai criar um autômato de acordo com o desejado. Essa definição do autômato pelos 5 componentes dele, como visto agora, né? Então, esse autômato M1
que a gente pode especificar o alfabeto, sigma, o conjunto de estados Q, delta, Q0, isso aqui é o conjunto de estados de aceitação, onde delta, a função de transição é dada por essa tabelinha aqui, que é a mesma, né, do slide anterior. Então essa é a definição do autômato, define o autômato completamente, mas é mais normal, como já falei antes, representar o autômato por um diagrama. Nesse diagrama, que é como um diagrama de grafo, os estados vão ser representados por círculos. Então aqui temos dois estados, Q0 e Q1. O estado inicial, Q0, vai ser marcado com uma seta que não vem de nenhum estado para ele, então esse é o estado em que o autômato começa. Q0 também é o único estado de aceitação, ele está aqui em F. Então nós vamos sinalizar os estados de aceitação, marcando eles com... Eles são desenhados com um círculo duplo. E as transições do autômato nós podemos desenhar facilmente baseado aqui na função de transição. Então, a minha função diz que se o autômato está em Q0 e acontece A, ele deve continuar em Q0. Então, eu vou desenhar um arco aqui de Q0 para ele mesmo, rotulado com A, com um símbolo A. Se ele está em Q0 e acontece A, ele fica em Q0. Se o autômato está em Q0 e acontece B, ele deve ir para Q1. Então, eu desenho um arco aqui de Q0 para Q1, com rótulo B. Se ele está em Q1 e acontece B, ele permanece em Q1, então vou desenhar esse arco aqui. E se ele está em Q1 e acontece A, ele deve ir para Q0, então vou desenhar esse outro arco aqui. E essa é a representação do autômato como diagrama. Em geral, nós vamos trabalhar mais com essa representação aqui. Com essa representação aqui do diagrama, porque ela é mais prática de trabalhar do que a definição formal aqui em cima. E ela tem todas as informações necessárias. Talvez não tenha apenas qual é o alfabeto, mas geralmente dá para inferir pelo autômato, pois o autômato tende a usar todos os símbolos do alfabeto. Bom, agora falta saber como é que o autômato funciona, né? Qual é o funcionamento da FD. Então, dado uma cadeia de entrada W, o processamento do autômato é o seguinte. Então, inicialmente, o autômato vai começar no estado inicial, Q0, né? Então, o autômato inicia no estado Q0. Então, se a gente pensar no funcionamento do autômato como um programa, eu vou ter um estado aqui que eu vou chamar de E, o estado atual do autômato, e inicialmente ele recebe Q0. Então, iniciando em Q0, agora ele deve repetir um certo processo para cada símbolo da cadeia de entrada. Então, para cada símbolo S da cadeia W, da cadeia de entrada. Então, isso aqui em termos de programação, isso aqui seria um loop while, né? Enquanto a cadeia não esteja vazia, faça S ser o próximo símbolo da cadeia. Então, o autômato deve mudar de estado de acordo com a tabela, a função de transição. Então, eu devo olhar para o estado inicial e o símbolo atual. Aliás, o estado atual do autômato e o símbolo atual da cadeia S. Colocar isso como entrada na minha função de transição delta, e aí o estado que ele me diz que é a saída será o novo estado do autômato. Ou seja, em termos de programa, o meu estado atual vai mudar para o estado que é a resposta de delta, pegando o estado atual e passando o símbolo atual da cadeia. Então, o novo estado aqui será o delta de ES. E ao final, quando terminar de processar a cadeia, eu vou olhar para o estado em que o autômato parou, o estado atual quando o autômato parou de ler a cadeia, ou seja, o estado E. Então, se que é o estado atual ao final da execução, ou seja, o estado em que o autômato parou, for um estado de aceitação, o autômato aceita. Caso contrário,
Se o estado em que o autômato parou ao final da cadeia não for de aceitação, ele rejeita. Então, voltando ao exemplo anterior, esse é o diagrama aqui do autômato M1, visto antes. Então, vamos testar algumas cadeias. Por exemplo, a cadeia A, o autômato começa no estado inicial Q0, ele vai ler um símbolo, que é o símbolo A. Então, a transição é essa aqui, né? O autômato está em Q0 e lê o símbolo A, ele permanece em Q0. Então, o autômato estava em Q0, leu A, vai para Q0 e parou, porque acabou a cadeia. Como Q0 é um estado de aceitação, né? Ele está aqui marcado com um círculo duplo. Então, o autômato aceita a cadeia formada só pelo símbolo A. Para outra cadeia simples, né? A cadeia formada só pelo B, o autômato começa no estado inicial Q0, aí nesse caso agora ele deve seguir essa transição, porque ele está em Q0, lê B, então ele deve ir para Q1. E para aqui porque porque a cadeia acabou. Nesse caso o autômato parou no estado Q1, que não é de aceitação, então ele rejeita. Rejeita a cadeia formada só por B. Então outra cadeia seria a B. O autômato começa em Q0, lê A permanece em Q0 por essa transição, lê B vai para Q1 por essa transição aqui. Então, como ele termina em Q1, porque a cadeia acabou aqui, né? Leu A e leu B, e Q1 não é um estado de aceitação, ele rejeita. Outra cadeia seria BA. Então, ele começa em Q0, sempre começa no estado inicial, lê B. Por essa transição aqui, ele vem para Q1. Está em Q1, leu A por essa transição aqui, ele deve voltar para Q0. Nesse caso, acabou a cadeia, ele para em Q0. Então, o autômato aceita essa cadeia. Depois vamos ver mais exemplos de autômatos e o que é que ele aceita e o que ele rejeita, mas se testarmos várias cadeias aqui em cima desse alfabeto, nós vamos ver que algumas cadeias o autômato aceita, outras ele rejeita, e muitas vezes nós vamos conseguir ver um padrão por trás de que cadeias ele aceita. Então, se agruparmos todas as cadeias que o autômato aceita, isso forma uma linguagem. Uma linguagem é um conjunto de cadeias, então é a linguagem aceita por um autômato finito determinístico. Então, dado um autômato M, qualquer dado pelos 5 componentes dele, né, o alfabeto, conjunto de estados, função de transição, estado inicial e conjunto de estados de aceitação, nós definimos a linguagem do autômato M, linguagem de M, chamamos de L de M, como sendo o conjunto das cadeias W, tal que M aceita W, ou seja, o conjunto das cadeias W sobre o alfabeto do autômato, o alfabeto sigma, que são aceitas pelo autômato M. Como uma linguagem é um conjunto de cadeias, então se a gente agrupar todas as cadeias aceitas por um autômato, isso forma uma linguagem. E com isso podemos agora definir o que é uma linguagem regular, que é, como falamos, o primeiro tipo de linguagem formal que nós estamos estudando aqui. Então, a linguagem formal A é uma linguagem regular se e somente se existe um autômato finito determinístico M, tal que a linguagem desse autômato M é A. Também dizemos que M reconhece a linguagem A. No enunciado aqui temos se e somente se na definição, isso a gente está definindo dessa forma, isso significa que a coisa vale dos dois lados. Se A é uma linguagem regular, uma linguagem formal, que é uma linguagem regular, então existe um autômato M, existe um AFD-M, cuja linguagem é exatamente A, ou seja, o autômato reconhece A. E do outro lado também, se M é um autômato finito determinístico, então a linguagem significa que a linguagem aceita
pelo autômato M é uma linguagem regular. Isso é por definição, nós estamos fazendo ser dessa forma aqui. Então, isso aqui estabelece a primeira etapa naquela correspondência que falamos antes entre linguagens e máquinas. No caso, é a correspondência exata que existe entre autômatos finitos determinísticos, que são um mecanismo computacional, e as linguagens regulares.